Olá, sejam bem-vindos. Mais uma live da Radar, uma live em continuidade ao nosso tema planejamento estratégico. Continuarmos a falar sobre esse tema extremamente importante, ainda mais nessa época do ano, para que a gente possa traçar aí todos os objetivos, as metas necessárias para que o escritório cresça, de repente aproveitar esse finalzinho de ano e já pensando em 2024, para ingressar em 2024 com o pé direito, né? Então vamos falar hoje sobre objetivos e metas no planejamento estratégico, né? Nós fizemos um apanhado na nossa última live de uma forma geral, ampla, né, do que seria o planejamento estratégico, e hoje a gente vai dar uma aprofundada numa parte desse tema do planejamento estratégico, que é a definição de objetivos e metas. Isso é extremamente importante, né? Porque eu percebo no nosso dia a dia, aqui na consultoria, que muitos escritórios não avançam porque eles não sabem definir exatamente o que é um planejamento, o que é um objetivo, o que é uma meta, qual que é a diferença. E a definição disso vai depender muito do sucesso do planejamento estratégico. Então, por isso, resolvi abordar com mais profundidade essa questão, trazendo para vocês também exemplos práticos, como a gente sempre faz, né? Fica aqui no campo teórico, não é o caso, né? Nosso tempo aqui é um pouco mais curto, um pouco mais reduzido, então eu vou trazer para vocês exemplos práticos de como é definir uma meta e objetivo para escritórios de advocacia, e também faço um paralelo com objetivos e metas que se estabelecem de modo geral em empresas, né? Para ficar bem claro, são analogias importantes que fazem com que a gente fixe bem esse conteúdo, tá? Então é muito fácil, né, pesquisar na internet, nos livros, enfim, o que é objetivo e o que é meta, mas o mais importante mesmo é a gente trazer isso para o nosso contexto real, que essa que é a nossa ideia das lives aqui, é poder trazer um pouquinho disso para vocês, para que vocês possam trabalhar isso no escritório, né, ter isso com mais efetividade, tá bem? Então hoje o nosso tema vai ficar mais direcionado a isso. Na nossa próxima live, que nós falaremos sobre planejamento estratégico ainda, e abordarei outros aspectos do planejamento estratégico, tá? Então estamos tendo o Fenaló hoje, a Samantha Albini está lá, né? Fez uma palestra maravilhosa sobre planejamento estratégico, ela fez um overview, já fiquei sabendo que foi um sucesso. Então agora a gente dá continuidade aqui e falamos mais detidamente a respeito de objetivos e metas. Então vamos lá. O que é objetivo e o que é meta, né? Então eu vejo que tem muita confusão a respeito disso. Então o que seria o objetivo? O objetivo é aquilo que eu busco, tá? Então é aquilo que eu quero alcançar de uma forma geral, mais ampla. E a meta é a estratégia que eu vou utilizar para alcançar aquele objetivo, tá? Então por isso que ele fica um pouco confuso. E aí, claro, dentro, né, da doutrina, da teoria da administração, você consegue desdobrar essas metas, né? A meta pode ser meta de resultado, meta de desempenho. Assim, a gente não vai aprofundar tanto assim, até porque não precisa, tá? Então, eu vou falar sobre o objetivo e sobre a meta, já com isso esclarecido, né? Que o objetivo é aquele fim que eu quero alcançar. Por exemplo, eu quero que o meu escritório seja um objetivo, vamos lá, falar de um objetivo ele mais estratégico, né? Eu quero que o meu escritório seja o maior escritório de direito previdenciário da minha região. Então, assim, é um objetivo amplo, um objetivo estratégico. Aí, para isso, para eu alcançar isso, eu preciso definir as metas para que eu alcance esse objetivo, tá? Dentro dos objetivos também, a gente pode definir objetivos, como eu falei, os estratégicos, eu posso definir o objetivo tático e eu preciso definir também um objetivo operacional, tá? Então, são 3 tipos de objetivos que eu vou escalonando. O que eu tenho que fazer, né? Então eu tenho que pensar exatamente nos objetivos que eu quero de uma forma mais ampla. Então quando eu sentar com os meus sócios ou quando eu sentar sozinho para definir o meu objetivo estratégico, eu tenho que pensar dessa maneira, quer dizer, o que eu quero alcançar de uma forma ampla com o meu escritório.
Aí eu posso desdobrar nesses 3 objetivos que eu falei, um objetivo estratégico, um objetivo tático, um objetivo operacional. O que é o objetivo tático, Elisa? Bom, o objetivo tático, ele é um objetivo que eu defino mais necessariamente para uma área específica do meu escritório. Vamos continuar usando o exemplo do escritório previdenciário. Então, eu sou só previdenciário, meu objetivo é me tornar o maior da minha região. Então, o que eu vou fazer? O meu objetivo tático seria o quê? Eu pegar uma área do meu escritório para definir um objetivo para aquela área. Então, por exemplo, assim, vamos imaginar que dentro do escritório previdenciário você tem a área técnica, que é onde os advogados estão lá produzindo as peças, né, fazendo atendimento do cliente, e eu tenho uma área mais comercial de atendimento. Isso tem acontecido muito nos escritórios previdenciários, ter a estruturação de uma área só de atendimento ao cliente, uma área um pouco mais comercial, né? E principalmente de atendimento e experiência desse cliente. Aí eu defino um objetivo para essa área, né, específica, e um objetivo, por exemplo, para a área técnica. Posso também definir um objetivo para o meu setor administrativo financeiro. Então, esses são os objetivos táticos. E posso definir objetivos operacionais mais específicos para eu alcançar, que por exemplo, eu não quero mais que o meu cliente tenha demora no atendimento, então eu quero reduzir esse tempo, né, de retorno ao cliente. Isso já é um objetivo operacional. Então eu vou desdobrando esses objetivos, quer dizer, aquilo que eu quero alcançar no próximo ano de 2024, e aí eu vou definir o quê? As metas para que eu chegue nesses objetivos. Então, dentro desse mesmo exemplo, então, o que seria uma meta para eu conseguir alcançar o meu objetivo estratégico de ser o maior escritório de direito previdenciário da minha região? Então, eu tenho que estabelecer algumas metas. E o que seriam essas metas? São metas que eu tenho como medir, isso é o primeiro ponto, tá? Então, quando eu falo assim de objetivo, eu não consigo medir. Agora, quando eu falo de meta, sim, eu tenho que conseguir medir. Se a minha meta que eu estabeleci eu não consigo medir, já significa que ela não é uma meta. Por quê? Porque ela tem que ser mensurável, ela tem que ser específica. Eu preciso poder medir, ela tem que ser específica, ela tem que ser direta. Tá? Então, aqui que vem a grande dificuldade. Então, por exemplo, se eu quero estabelecer essa meta, que eu quero ser o maior, o que eu vou estabelecer? Eu vou estabelecer o quê? Que eu quero dobrar o meu número de clientes para o próximo ano de 2024. É uma meta, né? E aí eu vou conseguir medir se eu conseguir alcançar isso, né? Se eu conseguir ter um número maior de clientes para aquele ano de 2024. O que eu faço? Eu tenho como saber quantos clientes eu tinha, qual era a minha base ativa ou a minha carteira que rodou naquele ano, né? E aí eu consigo estabelecer no final do próximo ano se eu conseguir alcançar, né, esse meu objetivo com essa meta. Eu tinha, 1.000 clientes na minha carteira, no próximo ano eu já estou com 1.500 ou, né, 2.000. Se eu atingir a meta, não, minha meta era dobrar, eu tinha que ter 2.000. Então, mais ou menos você faz dessa forma, você tem que estabelecer uma meta para chegar naquele objetivo. O que eu percebo muito também nos escritórios, e por isso que eu quis trazer muito esse tema e aprofundar. Esses dias eu estava conversando com um cliente, né, e eu perguntei, vocês estão fazendo planejamento estratégico? Já fizeram? Não, a gente já fez, a gente faz todo ano e tal. Mas engraçado que nunca dá certo, nunca funciona. E aí, pelo exemplo que eles me deram, eu percebi que eu falei, olha, sabe qual que é o problema? O problema é aqui que você confundiu objetivo com meta. Porque aí a hora que você colocou um objetivo que você não consegue, né, uma meta que você não consegue medir, você não consegue sair do lugar, você não consegue saber se você saiu do ponto A para o ponto B. Tá? Então, isso é muitíssimo importante. Tá? Se eu vou falar do objetivo tático, por exemplo, que eu disse, né? Vamos lá, eu estabeleci o que eu vou querer que a minha área de atendimento, num objetivo tático, ela não demore tanto para atender o cliente, que ela tenha um tempo de retorno, de atendimento ao cliente menor, que ela consiga fazer esse tempo de retorno menor. Então, eu tenho esse objetivo. O que é que eu vou fazer? Quais são as metas que eu vou estabelecer para conseguir esse objetivo?
Bom, o que eu posso fazer? Estabelecer como meta. Eu vou medir quanto tempo eu tenho demorado para atender e vou estabelecer uma meta que eu vou diminuir esse tempo. Então, ela é mensurável. Então, diminuição no tempo de retorno ao cliente em 20%, em 30%, ou até mesmo zerar, se eu achar que consigo e a minha equipe vai dar conta. Importante também destacar aqui que não adianta nada eu colocar uma meta inatingível. Eu preciso que a meta ela seja atingível, ela seja uma meta que seja possível de atingir. Não adianta nada eu dizer assim, não, eu quero zerar isso, mas aí eu também não dou condições para a minha equipe fazer. Então eu preciso ter muita consciência e bom senso de que aquela meta que eu estabelecer, ela é sim atingível, eu consigo, com esforço, com investimento, engajando toda a minha equipe para alcançar, eu vou sim conseguir atingir aquela meta. Ela também não pode ser algo muito confortável. Então eu sempre digo, se você estabelecer uma meta muito confortável, aí a tua equipe vai até aquele ponto, sendo que ela podia talvez ir muito mais. A meta ela também não pode ter assim, essa sensação de conforto, daquela assim, isso aqui eu consigo atingir com o pé nas costas. Não, tem que ser uma meta que gere um desconforto, que gere uma sensação de desafio. Isso também é um outro termômetro bem importante para saber se você está estabelecendo uma meta adequada para o teu planejamento estratégico. Então, eu sempre recomendo que essa sensação de desconforto, ela tem que acontecer. Não pode ser aquela sensação de não vou conseguir de jeito nenhum, acho extremamente difícil, algo muito fora, né, daquilo que seria possível. E claro que atrelado ao que? Os investimentos que o escritório mesmo faz, né? Investimentos nos equipamentos, investimentos para que aquilo seja possível. De nada adianta eu dizer, né, para um nadador, por exemplo, que ele tem que ir lá bater o recorde da prova dele e aí eu não dou material adequado para ele, ele fica lá com um óculos velho, né, uma touca inadequada, eu não dou condições dele treinar na piscina. Então, assim, tudo tem que ter um bom senso de que eu estou fornecendo aquilo que de fato vai fazer a diferença para que ele consiga, para que ele se engaje e consiga alcançar aquelas metas que nós estabelecemos. Dentro do exemplo da meta operacional, então, por exemplo, ali a gente pode dizer dentro da meta operacional que eu quero que o meu cliente ele tenha um acompanhamento mensal, né? Eu quero como objetivo estabelecer que o meu cliente não mais precise me perguntar sobre o andamento do processo dele. Eu quero reduzir isso, eu quero reduzir que o cliente fique precisando ligar para o escritório para buscar informação. Então aí eu estabeleço uma meta para a minha equipe técnica de encaminhamento das informações dos processos dos meus clientes todos os meses, né? Então aí com essa meta eu consigo alcançar o objetivo do cliente não mais precisar ficar ligando no meu escritório para toda vez saber do seu processo, né? Quando eu consigo também atingir esse tipo de objetivo com essa meta, você consegue também reduzir bastante o tempo de disponibilidade que você precisa deixar com o cliente, porque a gente sabe que isso acaba tomando tempo. Se o cliente já recebe a informação antes, ele não vai ficar demandando, vai diminuir essa demanda e eu vou conseguir focar naquilo que é mais importante, no desenvolvimento técnico, né, no aprimoramento das atividades, enfim, e aí toda a cadeia, né, do meu escritório ela acaba sendo beneficiada por conta disso. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de tirar alguma dúvida? Querer saber será que eu estou estabelecendo o meu objetivo e a minha meta adequadamente? Fiquem à vontade para perguntar, né, tirar as dúvidas de vocês a respeito disso, dessa questão de objetivo e meta. Então é bem importante que você estabeleça o objetivo, a meta e também, depois disso tudo, é preciso traçar um plano de ação. O plano de ação, ele é a execução propriamente dita desses objetivos todos e metas que nós estabelecemos. Então, no plano de ação é aonde eu vou definir prazo, responsável e vou poder fazer o acompanhamento mensal
desse planejamento todo que nós fizemos, tá? Então o plano de ação é tão importante quanto. Vou explicar para vocês também uma outra coisa bem interessante aqui, que faz toda a diferença. Você veja que fazer um planejamento estratégico não é nada assim de outro mundo, né? Dá para fazer. Claro que se você tiver dificuldade, é importante contratar uma consultoria para fazer com você a primeira vez, para você entender exatamente a metodologia, né? Para que você possa ter esse acompanhamento. Mas basicamente você consegue fazer isso através de uma planilha de Excel. Em várias abas, né? Você coloca uma aba, você coloca toda a parte dos teus objetivos, na outra você coloca as metas e na terceira aba você faz o plano de ação, estabelecendo em cada coluna os meses para acompanhamento. Dá para estruturar isso bem bacana, dá para você fazer esse acompanhamento todo mês no teu escritório, tá? Tem uma pergunta aqui: como implantar essa prática em um escritório que está iniciando uma controladoria jurídica? Ótima pergunta, Letícia, deve ser, né? Então, deixa eu te explicar então rapidinho como é que você implanta essa prática em um escritório que está iniciando uma controladoria jurídica. Quando você está iniciando ainda uma controladoria jurídica, eu imagino, né, não estou falando aqui imaginando só a situação do escritório, que eu ainda não tenho dados, né, eu não tenho muitos dados para poder fazer isso, Letícia. Eu não tenho ainda dados estruturados para poder medir, né, todo esse trabalho. Então, o que a gente recomenda para um escritório que ainda está iniciando uma controladoria jurídica? Quer dizer, se você ainda não tem, primeiro objetivo, né, primeiro planejamento estratégico para 2024 seria implantar a controladoria jurídica. Então, seria esse um objetivo do escritório. Se eu já iniciei, então eu preciso para 2024, inclusive, manter o objetivo, daí não mais de implantar, mas sim de desenvolver essa controladoria jurídica. Por quê? Porque eu desenvolvendo essa controladoria jurídica, eu vou conseguir ao final de 2024 traçar o plano, né, para 2025 com certeza com maior assertividade. Então, quando você não tem ainda a controladoria jurídica, você vai precisar trabalhar com alguns dados importantes que você consiga mensurar, né? Para que você possa, de fato, definir para poder medir as tuas metas, tá? Então, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai tentar conseguir o máximo possível de informações a respeito das tuas atividades, da quantidade de prazos realizados, da quantidade de decisões que você teve, você vai estabelecer, por exemplo, a quantidade de processos, isso você já consegue saber minimamente, né? Então, quantos processos eu tinha na minha base ativa, quantos eu encerrei, aonde que são esses prazos, né? Esses processos, eles são em que estado, em que comarca, que tipo de ação, tá? Então, assim, fica um pouco vago, porque eu não sei exatamente a realidade do escritório, tá? Não sei se consegui te responder. Mas basicamente você tem que planejar para melhorar essa controladoria jurídica, com certeza, para que você tenha dados mais estruturados, mas minimamente a controladoria jurídica que está iniciando consegue alguns dados importantes para o escritório, especificamente base ativa. A base ativa você consegue já estabelecer para ele vários critérios ali, aonde é que você tem mais ações, aonde você não tem, quais são os estados, quantos processos passaram, a média de entradas, a média de saídas, né? Quantos encerraram, qual é o tempo de duração do processo. Isso você já consegue estabelecer alguns objetivos importantes, você já consegue passar para o escritório alguns objetivos que eles podem já traçar para 2024. Tem uma outra pergunta aqui: quais metas o escritório pode impor para áreas como financeiro, administrativo, marketing comercial? Muito bem, então vamos lá, vamos usar um pouquinho, era isso mesmo? Ai, que joia, Letícia. Então vamos lá, eu gostaria até de dar só uma corrigidinha aí nesse termo impor, sabe? A gente não impõe nada. Se eu quero realmente que a minha equipe consiga alguma coisa, eu preciso estabelecer, alinhar, sabe? Até essa palavra alinhar, o verbo alinhar, ele é muito melhor
do que o impor. Quando eu digo vamos alinhar as nossas metas para 2024, eu trago todo mundo, eu trago meu time para mim. Então é bem importante a gente cuidar um pouco com essa nomenclatura. Quando eu imponho, as pessoas se sentem numa situação de eu não faço parte, alguém está impondo isso para mim. Não, isso aqui faz parte, é para mim também, é o resultado geral, o resultado do escritório é o meu resultado. Então vamos só corrigir aí esse verbo, tá? Vamos trocar de impor para alinhar, que eu acho que ele é mais convidativo e ele vai ter um efeito melhor com a tua equipe. Então, para áreas, por exemplo, do financeiro, administrativo, marketing comercial, no financeiro, eu posso dizer que se eu tenho um objetivo de que o meu escritório fature mais, né, eu quero aumentar o meu faturamento em X%, então eu vou estabelecer para o financeiro que ele consiga trazer para mim métricas mais apuradas, se o meu financeiro não tem. Se o meu financeiro ele é um financeiro muito básico no meu escritório, estou supondo aqui realidades, tá? Pode ser que não seja a realidade aí de quem está me perguntando, mas vamos imaginar que eu tenho um financeiro muito básico, um financeiro que simplesmente só paga a conta, faz o recebimento dos honorários, faz aquele financeirozinho ali básico, né? Mas aí se eu tenho esse financeiro mais básico, eu posso estabelecer para ele, por exemplo, metas para que ele estruture melhor a área dele, para que ele consiga me dar mais informações no financeiro, que eu consiga estabelecer indicadores também financeiros, estabelecer plano de contas, fazer um financeiro mais organizado, para quê? Para que eu consiga também ter mais dados estruturados para eu poder planejar melhor esse meu número, por exemplo, até para eu poder precificar melhor, né, para que eu consiga enxergar melhor onde é que eu estou perdendo dinheiro, onde é que eu podia estar ganhando mais dinheiro, tá? Então essa seria talvez uma meta para um financeiro. Para o administrativo, eu sempre vejo que qual que é a função do administrativo, né? A função do administrativo é manter a organização e o suporte do escritório. Então eu posso estabelecer com eles metas para que eles sejam mais assertivos e otimizados no seu trabalho. A gente pode estabelecer redução de custos também para a área mesmo administrativa. Então, por exemplo, é uma área que eu tenho um custo aqui operacional, muitas vezes, com equipamentos, com suprimentos. Então, eu posso estabelecer algumas metas de redução de custos ali importantes, para que eu possa, talvez, ter uma equipe mais organizada, mais enxuta, né? Dentro do marketing também eu posso de repente estabelecer algumas métricas de atingimento mesmo de prospects, o aumento de prospects. O marketing comercial ele fica mais marketing comercial, eles trabalham mais em conjunto e a gente pode estabelecer métricas ali, metas que eu posso estabelecer para os dois e aí eu consigo trazer esses números para dentro do escritório. Então, por exemplo, dentro do marketing, trabalhando junto com o comercial, eu posso estabelecer com eles que eu consiga ter mais eventos, que o escritório participe e que o escritório se projete, consiga de fato aparecer e mostrar o seu trabalho. Dentro do comercial, eu posso estabelecer ali a quantidade de atendimentos de possíveis clientes, quantidade de reuniões marcadas, quantidade de reuniões fechadas. Então eu posso estabelecer, olha, nós fizemos X reuniões no ano de 2023 com X fechadas, então eu quero estabelecer um aumento aqui de 20% mais reuniões marcadas no próximo ano. Mas tudo isso tem que ter uma linha mestra com o financeiro também. Eu preciso entender tudo isso. Percebem que todas as áreas uma interliga com a outra. Eu também preciso entender por que eu quero 20%. Por que eu quero 20% afinal de contas, né? Qual é a diferença que vai fazer isso para mim? Então tudo isso tem que estar atrelado com o financeiro para eu entender por que eu quero 20 e não 50, né? Por que eu vou estabelecer 20 não 50, por que 50 e não 20, tá? Então, isso tudo tem que ser analisado no caso concreto. Se quiserem colocar talvez algo um pouco mais objetivo ali ou mais definido para que eu possa trazer para vocês uma opinião um pouco mais apurada, também fique à vontade, a gente continua aí conversando sobre esse assunto, tá? Aí a Letícia perguntou de novo que o planejamento estratégico consigo criar sozinha? Consegue, com certeza consegue.
pensando nisso que eu te falei, tá? Na questão de eu definir muito bem quais são os objetivos que eu tenho, tá? Então, primeiro de tudo, pensar no objetivo, porque o objetivo é o maior, né? É o maior e a meta é o menor, e a meta é a estratégia para eu chegar naquele objetivo, tá? Então, você consegue sim criar um planejamento estratégico sozinha. Se você é controller, né? Eu estou imaginando que você seja controller, não sei. Aí você me fala, se você é controller e você quer estabelecer, por exemplo, você quer fazer um planejamento estratégico da controladoria, você consegue fazer. Você consegue fazer da controladoria. Se você é a sócia do escritório, também você consegue fazer o planejamento estratégico sozinha, né? Você consegue estabelecer ali os objetivos, depois você vai estabelecer as metas, e aí, como eu falei, o plano de ação. Isso. Então, você consegue fazer um planejamento estratégico do teu setor. Tá? E é muito interessante você começar a fazer, aprender a fazer e quem sabe até apresentar para os sócios, né, do escritório e aí quem sabe já mostrar que você tem capacidades de gestão maiores, né? Pode até inclusive contribuir com o planejamento estratégico do próprio escritório, tá? Então, você consegue fazer isso na controladoria, sem dúvida nenhuma, estabelecendo ali principalmente aquilo que você quer alcançar. Se você está iniciando uma controladoria jurídica, por exemplo, no escritório, você estabelece ali os teus objetivos, como eu falei, o objetivo estratégico, o objetivo tático e o objetivo operacional, né? E aí, por exemplo, vou dar um exemplo aí dentro dessa tua atuação, né? Nesse teu setor da controladoria, imaginando já que que o teu objetivo justamente é deixar essa controladoria 100% implantada. Então, esse é o teu objetivo estratégico, é o máximo, né? Você vai estabelecer um objetivo ali tático. Então, por exemplo, estruturar dentro da controladoria os setores dentro da controladoria, os subsetores dentro da controladoria para que ela esteja mais organizada, né? Vamos imaginar assim, imaginando que seja já uma controladoria maior. Aí já não sei se é o caso, mas vamos imaginar que seja isso, né? Uma controladoria que já está grande, mas que precisa dessa organização, dessa estruturação. Então, você vai colocar lá. Então, eu vou colocar como meta, para que ela fique mais organizada, estabelecer os subsetores dessa controladoria. E aí, você também pode já colocar como objetivo operacional que você tenha todo o plano de ação dentro da controladoria estabelecido, por exemplo, criar um manual de fluxos e procedimentos, por exemplo, até julho do ano que vem eu vou ter o manual de fluxos e procedimentos concluído, eu vou ter toda a estruturação, vou ter robôs de automação, né? Então são as metas que eu quero para atingir, para concretizar aquele objetivo da controladoria implantada, tá? Então, mais ou menos você vai por aí, você consegue estabelecer sim um planejamento estratégico. Continua acompanhando as nossas lives aí até o final do ano e a gente vai te ajudando e você vai trazendo aí as tuas dúvidas, né? Já começa a estruturar sozinha, como eu disse. Cria uma planilha de Excel, coloca uma aba, todos os objetivos, na outra aba, as metas para alcançar esses objetivos e uma terceira aba você faz todo o plano de ação para cada item daquele que você definiu. E aí, naquele item que você definir, você já coloca lá quem é o responsável e quem e as datas, né? Os meses todos nas colunas, para que você possa ir acompanhando mês a mês. Conseguir, não conseguir, atingir, não atingir, o que faltou, né? E aí você vai também ajustando. Dizer que o planejamento estratégico também pode ser ajustado no meio do caminho, tá? Ele não precisa ser assim, eu fiz aqui, defini isso aqui, agora eu tenho que ir com isso aqui até o fim. Não, às vezes pode ser que você vai ter que corrigir a rota no meio desse caminho, alguma coisa acontece, a gente sabe, o nosso mercado é muito dinâmico, tudo é muito dinâmico, e daí pode ser que alguma coisa aconteça e que vai alterar, tá? Então, é bem importante isso, vocês acompanharem o planejamento mês a mês. Eu não posso só fazer também o planejamento e simplesmente esquecer ele lá, né? Deixar ele na gaveta, deixar ele lá no arquivo. Eu preciso fazer o acompanhamento e entender se eu estou conseguindo. Eu preciso, todos os dias, olhar e pensar, eu estou conseguindo alcançar realmente essa meta? O que eu fiz hoje para alcançar a meta que eu tenho para esse mês? Então, eu estabeleci lá uma meta e que essa meta eu tenho que alcançar no mês de janeiro de 2024.
Então, como é que eu vou, né? Eu preciso, o que eu fiz hoje para alcançar essa meta? Né? Então, por exemplo, eu coloquei lá uma meta que eu quero no mês de janeiro, eu quero contratar uma automação para me ajudar aqui com as publicações do escritório. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz os orçamentos, né? Eu fiz os orçamentos que eu precisava, eu analisei todos os robôs de automação que tem, então são as ações, né? Por isso que a gente fala no plano de ação. Será que eu cumpri com todas as ações que eu preciso fazer para alcançar aquela meta? Ou então eu chego no final do mês e disse, nossa, não consegui fazer nada. Então é dia a dia. A gestão é isso, é organização acima de tudo. E é dia a dia. Eu preciso ir lá, olhar, abrir minha planilha, deixa eu ver se eu cumpri com todas as ações que eu preciso. Ah, não consegui hoje, mas amanhã eu vou lá e vou fazer. Amanhã eu vou fazer os orçamentos. Hoje não deu tempo, não consegui. Ok, vou tentar conseguir isso, né? Amanhã eu vou fechar, amanhã eu vou ligar, amanhã eu vou separar um horário para fazer isso. Então, assim, tem muito de disciplina, né? Quando a gente trabalha com a gestão, a gente precisa ser muito disciplinado. A gente sabe que o dia é corrido, que nós temos muitos assuntos, que quando a gente vê, acabou o dia, mas a gente precisa ter muita organização e disciplina para poder alcançar todos os nossos objetivos que nós precisamos, né? E no planejamento estratégico não é diferente, né? Muito pelo contrário. Mas com isso, com essa ferramenta que a gente tem, você vê uma coisa tão simples, né? O que custa uma planilha de Excel? Né? Custa apenas o quê? Custa o nosso tempo, a nossa organização. Deu que sentar, fazer, estabelecer, me determinar, agendar para fazer as ações concretas para que eu chegue e alcance aquela meta. Tá? Então isso também é bem importante que todos tenham essa visão e essa ideia de que não tem planejamento estratégico, não vai se fazer sozinho. Uma outra coisa também que eu gosto muito de esclarecer. No planejamento estratégico, na hora que eu vou colocar no plano de ação, eu vou colocar o objetivo, o objetivo é o meu, do meu setor ou do meu escritório, né? E aí, quando eu vou definir as metas, a meta, ela é mais macro, né? Agora, quando eu vou fazer no plano de ação, o responsável não precisa ser necessariamente você, Letícia, tá? Não precisa ser você. Pode ser que você tenha mais alguém na tua equipe e dentro do plano de ação você vai estabelecer os responsáveis para alcançar aquelas ações e para que vocês possam concretizar a meta. E eu também posso, dentro da meta, estabelecer responsáveis. Então, se eu tenho já um setor grande, né, se eu tenho um setor maior, ou se o meu escritório é grande, eu tenho muitos sócios, eu posso sim estabelecer que o dono daquela meta é o meu sócio ali que está cuidando mais do financeiro. Aí eu deixo para ele as metas financeiras, até para ele medir, para ele acompanhar o plano de ação. Então, quando eu já estou numa estrutura maior, eu já preciso começar a delegar, dividir. Não adianta eu centralizar, porque se eu centralizar, não necessariamente eu vou conseguir concretizar tudo. A gente tem muitos assuntos, né? Então, se a estrutura já é maior, não precisa ser só o sócio fundador, ele pode convidar, né, pessoas ali, sócios de serviço, enfim, para fazer o acompanhamento dessas metas e principalmente dos planos de ação. Tá? Então é bem importante vocês estarem com isso em mente, que dá sim para também dividir, não só centralizar. Tá bem? Tem mais alguma dúvida, alguma questão? A gente já vai encerrando, né? Quarta-feira, logo depois do almoço, é mais assim para trazer uns insights para vocês mesmos. E assim, sigam a gente aqui na Radar, tá? O meu Instagram é o Carreira Legal. A gente traz sempre para vocês mais conteúdos, as lives aqui sempre são interessantes, a gente procura trazer essa questão mais objetiva, então a gente sempre vai procurar divulgar bastante para vocês aqui as nossas informações, a nossa vivência do dia a dia, a gente sabe ali o que está acontecendo, aonde que tem as maiores dificuldades nos escritórios, e a gente procura trazer esses temas aqui para poder esclarecer para todos vocês. Tá? Então sigam aí a gente fica à disposição, se vocês quiserem trocar alguma ideia, tirar alguma dúvida, só nos procurar aqui no direct, chega pra gente as informações e a gente responde para vocês. Tá? Então planejamento estratégico, gente, é isso, é a chave, né, para você conseguir realmente evoluir e ganhar performance do seu escritório. Então a gente recomenda muito, se você tem dificuldade de fazer, procura consultoria para fazer com você, para te ajudar nesse ponto tão importante, tá bem?
Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, nós ficamos por aqui. Agradeço muito aí a participação de vocês, sempre muito bacana quando vocês participam, facilita bastante para a gente esclarecer todo mundo, tá bem? Muito obrigada, pessoal. Tenham uma ótima tarde e um ótimo resto de semana. Um abraço.